Boa tarde, bem-vindos a mais esta conversa na Eclésia. Neste dia e esta semana olhamos para os museus, concretamente o Museu Tesouro da Diocese de Viseu. Temos connosco a responsável, a coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu e vamos também até ao Funchal. Vamos ter com o Dr. Martinho Mendes, ele que é responsável pelo Serviço Educativo e coordenador também da programação artística do Museu de Arte Sacra do Funchal. Agradeço a ambos estarem na companhia da Eclésia para podermos falar um bocadinho daquilo que tem sido este tempo, por um lado, de encerramento e de desafios lançados àquilo que era a programação e as propostas culturais que os vossos departamentos e as dioceses tinham para desenvolver e para apresentar concretamente nos meses de março, abril, maio, junho também concretamente, mas que pela pandemia foram forçados a reprogramar, a repensar, a redefinir prioridades. A doutora Fátima Eusébio começava por si, com uma citação de Dom Teodoro Faria, bispo emérito do Funchal, que ajudou a cimentar também aquilo que é o Museu de Arte Sacra do Funchal, e numa frase que li num artigo que o Dr. Martinho Mendes assinou recentemente na Pastoral da Cultura, onde citava Dom Teodoro de Faria desta forma: a missão da arte sacra sempre foi a de elevar, iniciar a contemplação, ser uma janela para o infinito. Eu perguntava-lhe de que forma é que este tempo de confinamento ajudou, desafiou, limitou esta propensão da arte, da cultura, ser uma janela para o infinito. É verdade, este tempo de confinamento que nos surpreendeu a todos nós, não é? E ao qual não estávamos habituados, não é? Exigiu que realmente se verificasse o encerramento das portas, quer dos museus, quer das nossas igrejas. E quando falamos nessa contemplação, como é evidente nas nossas igrejas, eu costumo dizer que quando faço uma visita a uma igreja, à catedral, ao museu, eu digo, na igreja nunca nada foi executado para enfeitar ou para decorar. Tudo numa igreja nos fala de Deus e tudo é pensado para nos aproximar de Deus. E é um belo, mas é um belo que é um caminho para, um meio para. Quando nós nos vimos na contingência de fechar as nossas igrejas, não é? Fechar os museus, nós evidentemente deparámos-nos com uma circunstância a que não estávamos habituados. O caso do Tesouro da Catedral, que está integrado na própria Catedral de Viseu, é um espaço museológico onde toda a narrativa é pensada numa perspectiva de comunicação da mensagem que aquelas peças, quer individualmente, quer no contexto em que as inserimos na relação com outras peças, têm para transmitir aos nossos visitantes. Eu penso sempre nesta perspectiva de que a visita é uma visita com interesse histórico, artístico, mas o visitante, seja ele crente ou não crente, deve perceber que aquelas peças têm uma mensagem, são um meio de realmente nos aproximar de Deus para nós, a Igreja Católica. É assim que elas devem ser também colocadas perante o visitante. Esta contingência obrigou-nos a reinventarmos-nos um pouco, não é? Eu, quando fechei o museu e entrei em teletrabalho também na altura, agora já não me encontro em teletrabalho, primeiro vi-me na obrigação de adiar um projeto de uma exposição que iria abrir no dia 22 de março. É um projeto de uma exposição temporária, resultado de uma parceria entre 4 dioceses, a Diocese de Viseu, Lamego, Guarda e Aveiro, e que irá percorrer as 4 dioceses. A inauguração estava marcada para o dia 22 de março, em Lamego. Eu tinha andado a preparar-me, portanto as peças estão em Lamego, está tudo preparado, praticamente é colocar as peças apenas no mobiliário da exposição e foi necessário adiar esse projeto e recalendarizar, uma vez que temos uma calendarização, porque é uma exposição que iria percorrer as 4 dioceses. No caso do departamento,
No caso do museu, nós não tínhamos uma visita virtual executada para poder disponibilizar. O que pudemos foi disponibilizar realmente 2 vídeos que temos sobre o museu e que estão disponíveis no nosso Facebook. E então, em termos de comunicação do património, o que é que eu resolvi? A partir do dia 8 de abril, iniciei uma exposição virtual. E então, que se mantém até hoje, para lhe ser sincera, perguntaram-me hoje quando é que eu penso em terminá-la, e eu disse, ainda não tenho data de fim desta exposição. E que é uma exposição... Diga-nos o nome da exposição, porque só o nome é muito bonito. A exposição, o título que eu atribuí à exposição é Diário de Grandes Viagens na Escuta da Beleza. E o objetivo é, cada dia eu apresento uma peça de arte, todas elas são peças da Diocese de Viseu, e associada a essa peça eu coloco uma citação bíblica e coloco uma citação também do Papa Francisco. No mês de maio eu acrescentei um subtítulo a esta exposição, que é 31 Dias com Maria, e por isso todas as 31 peças que estou a apresentar, estamos a terminar agora o mês de Maria, são peças relacionadas com Nossa Senhora, o que é muito interessante porque permite realmente fazer o percurso da vida de Nossa Senhora, portanto desde os seus pais até a sua ascensão ao céu, que será a peça com que iremos fechar no sábado, depois no domingo será uma Nossa Senhora mesmo para o encerramento. E é uma exposição que, curiosamente, nós divulgamos através do Facebook, do WhatsApp, dos mails, nomeadamente até junto das nossas comunidades, os sacerdotes divulgaram junto das comunidades. Isto é muito interessante, esta interação, porque nem sempre é fácil nós dioceses, eu que trabalho numa diocese, chegarmos às comunidades e até chegarmos às vezes aos sacerdotes, não é? E esta exposição teve realmente um impacto com seguidores que, quando eu às vezes já me aconteceu haver um dia de excesso de outro tipo de trabalhos e que não consegui lançar o diapositivo desse dia, e de haver perguntas, hoje não temos a exposição. Deu caixas. Era interessante, não é? Para nós que estamos do lado de cá. E se calhar isto também nos leva a refletir. Eu penso que, do ponto de vista, a Igreja teve que se adaptar muito nestes tempos de contingência, a vários níveis, e nomeadamente a saber utilizar estas ferramentas de uma forma mais criativa, não é? Nós, perante as necessidades, muitas vezes vamos também alterando procedimentos. E, embora evidentemente, que nada substitui a presença perante a obra. E é isso que nós queremos, que as pessoas regressem também a visitar in loco os museus. Mas vamos perceber no Funchal, Dr. Martinho, de que forma é que o digital permitiu continuarem o vosso trabalho. Neste caso, o digital foi parceiro do trabalho continuado do Museu de Arte Sacra do Funchal? Bom, boa noite a todas. Em nome do Museu de Arte Sacra do Funchal, agradeço o convite para podermos falar um pouco sobre a nossa instituição cultural e a maneira como continuamos a desenvolver o nosso trabalho em face à pandemia e mostrar um pouco como é que, de um estado previamente planeado, houve a necessidade de readaptação, de reinvenção para novas alternativas que dessem resposta aos novos desafios. E, de facto, o meio digital já vinha sendo utilizado pelo museu naquela vertente mais da comunicação, não é? Digamos que o recurso às redes sociais, por exemplo, portanto, são redes utilizadas para divulgar um determinado evento que normalmente decorria num âmbito presencial. O nosso site, embora esteja já um pouco desatualizado, servia num primeiro, até então, como plataforma para pesquisar
algumas informações mais detalhadas do ponto de vista da história da arte, do património, da cultura e da arte regionais. E, portanto, o Museu de Arte Sacra do Funchal já tinha uma pegada digital, sabia utilizá-la e utilizava frequentemente, mas sempre como subsídio para ajudar a comunicar eventos, esses sim, pensados, dedicados à relação presencial no espaço do museu. E efetivamente todo o ano anterior, o fim do ano anterior foi pensado já com a programação de 2020 e continuamos a apostar essencialmente, também fruto de uma equipa multidisciplinar, mas assim, não tão vasta. A nossa equipa foi trabalhando sobretudo para o desafio de expor, de comunicar, de inventariar, enfim, de desenvolver o seu trabalho ao nível das três funções principais que eu aqui agruparia como conservação, estudo e comunicação. Acontece que a parte mais, digamos, que sofreu muito mais foi de facto a parte da comunicação, e aqui dentro, por comunicação, entenda-se a organização de colóquios, as conferências do museu, as visitas de estudo marcadas com imensos públicos escolares, de caridade, a comunicação que engloba também as exposições temporárias que tínhamos programadas, não é? E também, por exemplo, determinados contactos com outros museus, até a nível nacional, onde já estava agendada o empréstimo de uma obra de arte, por exemplo, ao Museu Nacional Soares dos Reis. Bom, digamos que destas três grandes funções, aquilo que o museu se ressentiu mais foi a parte da comunicação, e foi nessa via que houve a necessidade de utilizar os meios digitais que já disponíamos e tentar tirar o máximo partido, otimizar as ferramentas gratuitas que tínhamos para, por exemplo, substituir uma exposição temporária que tínhamos com marcação de abertura para o dia 6 de maio e que apanharia depois o Dia Internacional dos Museus. Portanto, era uma exposição que englobava uma relação institucional com outro museu do Funchal, a Casa Museu de Frederico de Freitas, por exemplo, ao nível do estudo da azulejaria, mas pressupunha a exposição de documentos gráficos e de investigação que infelizmente teve que ser interrompida. Portanto, essa exposição teve que ser forçosamente adiada para o próximo ano, para maio, portanto, um adiamento de um ano. Também foi adiada uma outra exposição que seria inaugurada no próximo mês, que celebraria os 25 anos do serviço educativo, chamar-se em jeito de arquivo, portanto, relembrar os 25 anos de um serviço educativo, o primeiro a ser fundado no Museu da Madeira. E, portanto, essa exposição também foi adiada, penso eu que cancelada, já não a faremos, não faz sentido, se calhar daqui a 5 anos para celebrar os 30 anos. E aí, se calhar, já englobaria esta fase em que o serviço educativo, num contexto de pandemia, também ofereceu atividades educativas que são reflexo do tempo em que vivemos. Bom, mas isto para dizer que, de facto, essa exposição de maio teve que ser reajustada, reinventada e substituída, no fundo, por uma outra que nós denominamos de imagens. Tem uma peça de museu um pouco provocativa. Provocativa no sentido em que a exposição digital não tinha como objetivo mostrar testemunhos materiais com um valor artístico excepcional. Portanto, a exposição, que ainda está a decorrer, tem por título Tenho uma peça de museu, narrativas da religiosidade doméstica. Isto vai ao encontro daquilo que o ICOM lançou como tema para o Dia Internacional dos Museus este ano, tem a ver com os museus inclusivos, os museus para a diversidade, e num contexto de um museu de arte sacra diocesano, importa, claro está, mostrar não apenas e comunicar não apenas aquilo que é o seu acervo, o vasto património que temos à nossa guarda,
e no caso concreto do Museu de Arte Sacra, são quase 5 séculos de arte e património, peças que vão desde o gótico até enfim, passando pelo Renascimento, Maneirismo, Barroco, Rococó, e portanto uma coleção de arte que se confunde essencialmente também com a história do arquipélago e com a história da Ilha da Madeira. Corrija-me se estiver errada, Dr. Martinho, trata-se de uma forma também de aproximar-se, de um Museu de Arte Sacra do Funchal, se aproximar muito dos madeirenses e de procurar, neste tempo específico, atrair os madeirenses e aproximá-los daquilo que é a função também do Museu de Arte Sacra. Exatamente. Portanto, o Museu de Arte Sacra, propondo esta exposição digital, narrativas da religiosidade doméstica, tentou promover exatamente essa aproximação dos públicos confinados, obrigados a estar em casa, a partilhar connosco, sem qualquer receio de não ter, e autorreconhecimento, não ter em casa uma peça barroca ou mais quinhentista, portanto, partilhar connosco e com, no fundo, o mundo, porque são redes sociais, aquelas imagens que no fundo fazem parte de uma tradição, de um afeto e que têm um valor sentimental e que também, da nossa parte, havia uma indagação, querer saber, afinal, que devoções, que invocações se mantêm atualmente nos lares dos madeirenses para dar resposta, no fundo, às preces, aos pedidos, até para que esta situação passasse. Enfim, era no fundo uma exposição inquérito, com alguma criatividade, é essencialmente vocacionada para o público regional. No entanto, podemos já tirar algumas ilações muito interessantes que mostram como, de facto, recorrendo a estas tecnologias da informação e do contacto social, por exemplo, esta exposição teve submissões, por exemplo, do Brasil, imensas do continente, e, portanto, que acharam interesse da parte de um museu de história da arte, no fundo, de um museu de território ao mesmo tempo, de um museu que tem uma coleção excepcional, é verdade, do ponto de vista daquilo que foi agregando ao longo de várias décadas, como sendo representativo da arte sacra e da maneira como esta diocese insular, atlântica, em concreto, fez encomendas que testemunharam a cultura, o culto, a piedade, a caridade, enfim. E, portanto, esta adesão do público a partilhar aquilo que tem em casa como vinculado a um sentido religioso, de alguma maneira alarga esta ideia de um diálogo que se faz quase sem tempo, não é? Quer dizer, é a religiosidade, é a espiritualidade, mas pensada segundo a contemporaneidade e em diálogo e confronto com o património mais antigo, no fundo, se quisermos. Digamos que o Museu de Arte Sacra do Funchal viu-se obrigado, vá lá, para poder desenvolver a parte da comunicação das suas coleções, da divulgação das suas coleções, de pintura, onivesaria, etc., da manutenção de uma relação com os seus públicos mais habituais, os públicos escolares, os de caridade. Houve a necessidade de criar uma janela, lá está, literalmente, uma janela digital, para criar sobretudo uma presença, mostrarmos que estávamos ativos e que, embora não pudéssemos fazer a nossa ação presencial no museu, que é de contacto direto com o público, que é de diálogos partilhados, de pergunta, resposta, de partilha também de conhecimentos que nós às vezes não os temos e que ajudam a conhecer ainda melhor estas expressões da fé materialmente através da arte. E, portanto, os meios digitais, durante 2 meses, portanto, um período que foi de 13 de março a 17 de maio, sim. Portanto, serviu-nos perfeitamente e ainda continuamos a alimentar algumas destas atividades, como, por exemplo, esta exposição, algumas rubricas como conhecer os mestres flamengos do Museu de Arte Sacra do Funchal. Portanto, são rubricas que às vezes são interrompidas, porque, entretanto, introduzimos outras pelo meio e há que dar aqui uma textura intercalada
para diversificar também a maneira como o museu se vai apresentando nas redes digitais e, portanto, foi sem dúvida um meio, foi um canal privilegiado para o museu manter uma presença junto da comunidade e, sobretudo, assinalar esta função também pastoral, não é? Que este património tem sempre vinculado a si. E, portanto, muitas das temáticas que foram sendo trabalhadas nas redes sociais foram temáticas que articulavam os objetos artísticos às vivências do calendário litúrgico. E, sobretudo, coincidindo com uma das festas mais importantes dos cristãos, não é? Que era a Páscoa. E, portanto, partilhando património, que relacionava também o material com o imaterial, com as tradições, portanto, numa dimensão bastante alargada do entendimento da arte sacra em relação profunda com as vivências eclesiais e da comunidade. Doutora Fátima, neste momento não há turistas e sabemos que muitas vezes os museus acabam por ser uma forma também de a história e os locais poderem chegar mais próximo e contarem uma história até a quem nos visita. Como adequar as propostas que o Museu Tesouro e concretamente o Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, como adequar estas propostas e estas iniciativas que com toda a certeza estão a procurar desenvolver para estes próximos tempos em que ainda não temos turistas, mas que importa também levar a uma aproximação ao público mais próximo, nomeadamente aos diocesanos, às comunidades locais. Que projetos o Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu tem para conseguir chegar a este público? É uma questão que não é fácil, sobretudo no contexto que ainda estamos a viver, porque tudo isto ainda é uma incógnita, não é? Portanto, esta fase que nós estamos agora é um período onde ainda nos questionamos muito sobre este desconfinamento vai continuar, se vão surgir mais restrições e nós agora debatemos-nos um bocadinho com alguma dificuldade em estar a fazer a programação de iniciativas que eventualmente não podemos cumprir. E, por outro lado, mesmo em relação às comunidades, portanto, à população local, é evidente que ainda se nota muito o receio, quer da frequência de outros locais, como sejam restaurantes, etc., o que é algo que é muito importante, porque quando as pessoas deixarem de ter medo de estar nos restaurantes, de frequentar os cafés, também saem muito mais para estes centros históricos e estão muito mais abertas à visita a estes espaços. E enquanto não há turistas, como é evidente, era um público essencial, mesmo para divulgação junto das comunidades da Diocese. Evidentemente que neste momento ninguém se pensa em organizar para fazer uma visita. Nós, para já, como é evidente, nós tivemos o cancelamento das visitas todas que estavam marcadas até julho. Eu tive uma série quer de agências de viagens, universidades séniores, por exemplo, que são um público que visita muito estes museus, muitas vezes até dos lares, etc., visitas que normalmente apareciam e eram muito frequentes. Neste momento, todas essas visitas programadas acabam por estar canceladas, até porque trazem problemas, não só do ponto de vista com os receios perante a possibilidade de contaminação, mas até do próprio transporte, que é um transporte com limitações. E por isso o que notamos é evidente é que aqueles visitantes que vão aparecendo, que são em número muitíssimo reduzido nesta fase, são visitantes, alguns curiosamente espanhóis, que vão aparecendo, ou então realmente as famílias que ou ainda estão em teletrabalho, ou então os pais estão em casa porque os filhos são com uma idade inferior a 12 anos e por isso aproveitam estes dias para ir visitar. Mas realmente é muito restrito.
Em termos de pensar em eventos, nós vamos dar continuidade a uma exposição temporária que tínhamos aberto no final de fevereiro no próprio museu, portanto foi uma exposição que esteve aberta ao público apenas 2 semanas, o que foi pena, mas que vamos continuar e que é uma exposição de ícones e que se intitula Luz no Silêncio das Imagens, e que são ícones de uma coleção da Diocese de Lamego. Vamos pedir realmente que essa exposição possa permanecer, que a coleção possa permanecer em Viseu por mais tempo do que aquilo que é previsto, para que realmente seja fruída pelos públicos, e as iniciativas que estamos neste momento a programar para o próprio museu são iniciativas que levam a uma presença de público reduzida. E, sobretudo, nós temos um benefício, no caso do museu, que é o facto de ele estar na catedral e onde temos ali o espaço do claustro, que é um espaço meio ao ar livre, não é? O que permite realmente, facilita o estar o público, e temos quer o claustro inferior, quer o claustro superior, e ainda temos um outro espaço que é o Passeio dos Cónegos, que é também um espaço ao ar livre e que permite a realização de algumas iniciativas que possam ter algum público, com o devido distanciamento do ponto de vista de segurança, mas que possam ter algum público. Por isso, no dia 9, nós, até porque isto também leva a que sejamos procurados para isso, porque há outros eventos que a cidade tinha programado e que agora não se podem realizar, e que este tipo de espaços ainda vão ser um recurso também, jardins e etc., para essas iniciativas. No dia 9 de junho, por exemplo, temos a apresentação de um projeto que é o projeto Creta, que é uma apresentação de leitura e teatro, e que vai decorrer precisamente no claustro da Sé de Viseu. Depois temos o agendamento da apresentação de uma publicação, que vai decorrer no claustro superior, que irá decorrer agora, estamos a aguardar a confirmação do dia, mas ainda durante o mês de junho, e terão que ser iniciativas desse tipo, porque nós não podemos esperar, neste contexto, que haja aquela marcação de visitas de autocarros, etc., porque infelizmente ou de grupos, agora os públicos escolares também não estão disponíveis, que acontecia muito nesta época do ano, porque é fim do ano, e por isso aquelas semanas que são aproveitadas porque os alunos já não estão tão concentrados, e por isso tudo isso foi cancelado, não é? E a recuperação, eu penso que de públicos vai ser um processo lento, e que vai depender muito de como evoluir, quer a situação internamente, quer na relação com os outros países. E todos nós vamos ter que nos ir habituando um pouco a essas contingências. A nível do departamento, como é evidente, nós vamos dar continuidade por enquanto ainda a essa exposição, e a exposição, vamos programar a exposição que é em parceria com as outras dioceses, é uma exposição cujo título é Diálogos na beleza das obras, contemplamos a beleza do Criador, e onde o que pretendemos é colocar em confronto aquilo que são os materiais que são fruto da criação de Deus e que são os materiais da natureza, a madeira, a pedra, a argila, etc., em confronto com as obras de arte executadas com esses materiais. E no fundo é a ideia de que tudo o que é criação é a obra da criação de Deus, e o artista vai pegar nisso, vai criar a obra de arte para falar sobre Deus, através dessa obra de arte. E é uma exposição que lá está. Eu há pouco dizia que a verdade é que, por mais que recorremos ao virtual, o virtual é realmente um recurso neste momento fantástico para nós chegarmos ao público, lembrarmos a nossa presença, mas também deve servir para fazer com que as pessoas depois tenham vontade de ir ver estes espaços, porque nada substitui a presença. Eu acho que a vertente do sentir, só perante a obra de arte, não é? É que, por mais que nós apreciemos a beleza de uma peça, façamos a leitura de uma peça através dos meios dos novos recursos das redes sociais, a verdade é que é perante a obra de arte que nós conseguimos sentir a obra de arte. E acho que este virtual tem que ser utilizado para que as pessoas sintam vontade cada vez mais de visitar os museus e se calhar descobrir, não é, que os museus
são mais interessantes do que algumas pessoas pensariam, não é? Temos que apostar também nessa vertente, porque até mesmo as próprias comunidades, eu penso que até a própria comunidade viziense, o facto das praias vão estar, não é, com acesso mais condicionado, pode ser que leve as pessoas, os públicos, a procurarem também Outros novas locais, e os museus e igrejas, e quando eu falo as igrejas não são museus, mas a visitarem também as nossas igrejas, quer sejam crentes ou não, porque são espaços realmente extraordinários e temos espaços muitíssimo interessantes para visitar. Doutor Marinho, a Direção-Geral de Saúde tem uma série de recomendações que dirige, obviamente, aos museus enquanto espaços fechados, mas no caso do património que a Igreja tem e que expõe nos seus museus de arte sacra, coloca-se também o desafio de cuidar de uma forma higiênica deste material. Podemos estar perante um desafio, pergunto-lhe, no que se refere à conservação e preservação deste material, respondendo também positivamente àquilo que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde? Sim, coloca alguns desafios. Noutra vertente também vem reforçar a necessidade da conservação preventiva e da limpeza dos espaços visitáveis. O que aconteceu com os Adar Saca do Funchal, desde que, portanto, houve, digamos, decisões ao nível governamental e regional, que depois seguiu também as orientações nacionais. Logo no início o museu adaptou em tempo recorde, porque ainda não se previa que os museus iam fechar mesmo. O museu fez, no dia 11, reuniu a equipa e criou logo o plano de contingência, que tentou colocar em prática exatamente algumas reuniões que já vinham sendo realizadas a nível regional pelas entidades de saúde e do governo. E, portanto, criou logo alguns limites à circulação, criação de uma sala de isolamento, enfim. Depois o museu fechou e, efetivamente, quase toda a gente ficou em casa. Com a reabertura no dia 18 de abril, digamos que aquele plano prévio que 18 de maio. 18 de maio. Desculpa, 18 de maio, aquele plano desenhado previamente foi melhorado e aí conseguimos seguir as orientações que a DGS recomendou para os espaços fechados, nomeadamente a colocação de barreiras de acrílico para evitar, dentro de distâncias devidamente estipuladas e de segurança, o contacto entre os visitantes e os funcionários, entradas e saídas mais visíveis e limitadas quando outrora a circulação não era assim tão separada. E é aqui que se calhar se coloca um outro problema, que é uma limpeza mais regular e que nos leva a pensar com que materiais, com que produtos, limpar vitrines, limpar plintos. Enfim, isto são situações que depois são analisadas, suponho eu, caso a caso. No Museu da Arte Sacra do Funchal, a equipa de limpeza dos espaços circuláveis foi devidamente reorganizada e, portanto, com um período de limpeza, por exemplo, de maçanetas e de materiais onde os visitantes poderão vir a tocar, está devidamente programado. Ao nível, por exemplo, de limpeza de vitrines, há determinados produtos e soluções aquosas, com álcool, enfim, para dar resposta naturalmente àquilo que são as melhores práticas adotadas neste contexto. Penso eu que não nos causará dificuldades nem ameaças à conservação do património em si, uma vez que faz parte de um comportamento, vá lá, de visita ao museu, os visitantes não tocarem nas peças e nas obras de arte. E, portanto, à partida, penso eu que agora os visitantes ainda terão mais receio de tocar, cumprindo dessa maneira aquilo que são as boas práticas, que não se toca numa obra de arte.
A limpeza é feita, sim, por vezes aos plintos, às vitrines, e com produtos que são compatíveis com, no fundo, os materiais e o mobiliário expositivo. As lexívias, o problema da lexívia e outros químicos, devidamente aprovados para estas circunstâncias, são reservados, por exemplo, para outras questões, casas de banho, de serviços, enfim. O Museu de Arte Sacra do Funchal tem, de facto, o seu plano desenhado, está a ser implementado, só queremos, de facto, é que a pouco e pouco possamos receber visitantes, que eles possam fruir o museu mais ou menos dentro daquilo que era o tempo pré-Covid, e que de facto possamos receber também turistas. Agora, pensando numa questão económica e de sustentabilidade, o museu precisa de facto de ter os públicos pagantes para poder manter também a sua programação, enfim, poder fazer aquilo que é a sua vida normal enquanto museu, no cumprimento das suas mais diversas funções. E que de facto, sem uma fonte de financiamento ou de receita, torna-se mais difícil poder cumprir a nossa missão. Doutora Fátima Eusébio, esta questão de seguir as recomendações que a Direção-Geral de Saúde tem e, por outro lado, procurar manter a preservação e a conservação do património, concretamente que a Diocese de Viseu tem, é um desafio que enfrentam também? É um desafio. Eu, em relação ao museu, tal como o Dr. Martinho disse, a partir do museu não se toca nas vitrines, não se toca nas peças e, portanto, nós não andamos, há uma limpeza já regular e com determinados procedimentos e produtos que é o normal num museu e que isso se mantém. Claro que depois, a nível de um corrimão, de maçanetas, que no nosso caso as portas estão todas abertas, portanto não é preciso tocar nesses espaços, mas haverá com certeza o reforço e a colocação de toda a sinalética, seja ela vertical, seja do pavimento e todos esses aspectos, portanto tudo isso foi tratado, que no caso do museu tivemos que articular evidentemente toda essa componente com a catedral, uma vez que o percurso de entrada na catedral e o percurso de saída tivemos que fazer essas diferenças, essa distinção e depois do acesso ao museu. Nós, como é evidente, lidamos e aqui preocupa muito mais é a preservação do património depois das nossas igrejas, porque toda esta situação levou a que realmente houvesse por parte das comunidades uma preocupação com a limpeza das igrejas. Aliás, eu até refleti e disse, nesta fase inicial, como é evidente, nós temos que limpar as nossas igrejas para retomarmos o culto, mas é aquela limpeza que não passa propriamente por uma grande desinfecção, porque o vírus está há 2 meses e meio ali, não poderia estar, não é? De acordo com aquilo que se conhece acerca deste vírus, não estaria, pelo contrário, agora será a altura em que estas igrejas estão mais seguras, não é? Precisam daquela limpeza que é necessária quando um espaço esteve encerrado tanto tempo e que até, uma das componentes que é algo preocupante é aqueles casos das igrejas que habitualmente estavam abertas e que estiveram encerradas, porque essa falta desse arejamento a que estavam habituadas poderá trazer problemas para a preservação do património. Mas depois a limpeza preocupa-nos muito, porque na vontade de fazer bem, não é? Muitas vezes as comunidades recorrem aos produtos, e o Dr. Martinho falou na lexívia, estamos a falar de lexívia nas igrejas, não é? Há produtos que não são adequados, os amoníacos, etc., para os espaços e que não são adequados porque são nocivos para o património e também são nocivos para a nossa saúde. Se não houver uma adequada ventilação das nossas igrejas, como é evidente, vai haver problemas significativos até também para a saúde. Nós, a nível da Diocese, no dia 22, na sexta-feira passada, porque chegou-me o alerta que era um fim de semana de limpeza em muitas das igrejas para prepararem para o próximo fim de semana. Então nós na sexta-feira realmente lançámos um documento que enviámos a todos os sacerdotes, no sentido com as recomendações para
o património, e quer sejam recomendações de limpeza, de arejamento dos espaços, o tipo de produtos que se deve usar, delimitar nesta fase o acesso, que as pessoas não toquem nos altares, não toquem, há que delimitar infelizmente, mas tem que ser delimitar, por exemplo, por vezes a devoção, por exemplo, nós temos isso na sede de Viseu, o Senhor dos Passos é uma imagem de tanta devoção onde há um toque permanente no pé do Senhor dos Passos. Evidentemente que uma das minhas preocupações foi dar o acesso a esse toque, ao toque das peças, o ter procedimentos básicos, como por exemplo, se calhar os cálices que são mais elaborados, mais de peças de ourivesaria, neste momento serem colocados, portanto, e serem substituídos por peças mais simples, de fácil de limpeza, e toda uma série de produtos, a recomendação dos produtos para que a limpeza seja adequada. Foi um documento que elaborámos precisamente com esse objetivo, porque consideramos que é absolutamente necessário um alerta junto das comunidades, porque podemos correr o risco realmente de haver alguns procedimentos que venham a ser danosos para o património e que sejam procedimentos que sejam danosos e irreversíveis, não é? E muitas vezes são ações destes produtos que não são visíveis no momento, mas que a breve prazo vão começar as peças a apresentar as patologias associadas à má utilização de determinados produtos. E como é evidente, preocupa-nos mais até esse nível do que propriamente o nível no que refere ao museu, porque o museu é um espaço bastante mais resguardado e evidentemente que tivemos que tomar algumas medidas, mas nada que seja, porque os próprios museus já têm práticas habituais de tipo de produtos que podem ou não podem utilizar e, portanto, e de higienização dos espaços. Doutor Martinho, estando os museus encerrados não quer dizer que o trabalho tenha parado. Há trabalho escondido, nomeadamente trabalho de investigação, que continua a ser feito. Sim, sem dúvida. Aliás, no início desta conversa dizia que a função mais sacrificada do trabalho do museu, de facto, veio da comunicação, e aí incluindo as exposições, a relação com os públicos, etc. E de facto manteve-se em regime de teletrabalho o desenvolvimento de outros trabalhos, como por exemplo a investigação das coleções, colegas que estão a trabalhar na atualização, por exemplo, de inventários, passando do analógico para o digital. Portanto, são trabalhos que já vêm desde há algum tempo e que precisam de ser continuados a fazer. Mesmo, por exemplo, ao nível da conservação, algumas ações que já tinham sido programadas em tempos, como por exemplo a desinfestação periódica, ela manteve-se, teve que ser reajustada, quer por questões ligadas à situação que vivemos, desconfinamento atual, mas também por questões orçamentais, porque também não há receita, logo para pagar a empresa que faz a desinfestação é complicado, portanto tem que haver um novo acordo, mas no geral esse trabalho previamente programado ao nível da conservação preventiva do edifício e das suas funções, mas sobretudo nesta fase do edifício, com as desinfestações. Na Madeira depois temos a questão da formiga branca e vem o verão e depois começa as madeiras e os insetos e tal, e portanto tudo isso é preciso manter, porque pode condenar, caso não seja feito, outro trabalho já realizado previamente. Portanto, de facto, o museu não parou, o trabalho invisível, e que normalmente é invisível, vivamos ou não uma situação pandémica, continua, está a ser feito, textos e investigação para exposições que ainda mantemos e que acreditamos que poderão vir a ser realizadas de facto. Nomeadamente a exposição de 18 de outubro, do Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, ou contactos que têm vindo a ser feitos com algumas paróquias, exatamente para retomarmos um programa que temos que se chama Peça em Visita e que tem a ver exatamente com esta vontade do museu se articular profundamente com as dioceses e percebermos esta dinâmica entre um museu que musealiza o sagrado, mas um sagrado que ainda cumpre a sua função litúrgica primordial. E, portanto,
nesta dinâmica da igreja para o museu e do museu para a igreja, ganhamos todos, e sobretudo as comunidades, que se sentem-se atraídas a ver o seu património com uma dimensão mais histórica e artística, porque normalmente a de culto e litúrgica e catequética até já a associam. E, portanto, mantemos este trabalho, o contacto com os párocos e a agenda, enfim, foi readaptada no sentido de, até ao fim do ano, conseguirmos cumprir as exigências de rigor de uma programação de qualidade mínima, que seja, mas que esteja associada a têm sido as práticas do Museu da Arte Sacra do Funchal. E este tempo permite sonhar também outros projetos a longo prazo, entrar em contacto também com outras entidades para se tornarem parceiras, para em conjunto sonharem também projetos nesta grande porta que os museus podem ser de diálogo, também como a doutora Fátima dizia, entre crentes e não crentes, entre aquilo que é o sagrado e o profano, no fundo construindo a história de um povo e aproximando culturas também, doutor Martinho. Sem dúvida que sim, o espaço de um museu da arte sacra diocesano tem que ser um museu contemporâneo, um museu polivalente, um museu aberto ao pensamento, à criatividade, contemporâneos e desse modo lida evidentemente com uma relação que é eclesial, mas também não eclesial e, portanto, criar pontes e aproximações que são sempre enriquecedoras e que ajudam a falar sempre do âmago e da essência que é as coleções de um museu de arte sacra. Posso dar como exemplo a tal exposição do 18 de outubro, que será com uma artista contemporânea madeirense, uma escultora, que com o seu trabalho de escultura, com um trabalho em papel, de criação vinculada aos elementos da natureza, que cria uma espécie de paramentos, uma interpretação de vestimenta e da relação do corpo com o espiritual, o ecológico e o religioso, vamos dialogar com a coleção de paramentos do Museu da Arte Sacra do Funchal, incitando aqui um diálogo entre o antigo e o contemporâneo. E respondendo à sua questão, de que maneira que o museu pode sonhar outros projetos, ou pelo menos levantar a ponta por capítulos de outros projetos que deverão ter continuidade, devo dizer que esta exposição é já ela um preâmbulo, vá lá, de uma abordagem que se quer em várias exposições daqui dentro e várias ações que têm a ver com esta importância cada vez mais reforçada, que é a relação entre igreja e ecologia, as celebrações da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, portanto, e de que maneira que uma diocese, e é isso que queremos fazer, dentro da sua própria história regional, pode trabalhar estes temas, este tema que é urgente, premente. Não nos esqueçamos de facto, se o Covid nos assustou sobremaneira, realmente o impacto das alterações climáticas é realmente, por comparação, ainda mais, pode ser mais, e é assustador. E, portanto, cabe ao museu também, o Museu da Arte Sacra, ser uma ponte de reflexão e de contributo para que, através do seu património artístico, ativá-lo para estas dimensões da cultura e do pensamento e das preocupações atuais. Isto para dizer, de facto, que com esta exposição do 18 de outubro iniciamos um conjunto de exposições sobre ecologia, religião, dentro destas preocupações que têm sido emanadas pelo Vaticano recentemente. Doutora Fátima, os museus e as propostas culturais, num âmbito mais geral, são também, ou devem também ser um acrescento para este desconfinamento, ou seja, as propostas que, neste caso, concretamente a Igreja, através das propostas culturais que faz, importa fazê-las de forma a que as pessoas também as entendam como um acrescento à sua vida, a esta nova vida que se quer viver, condicionada ainda por algumas regras, mas no fundo a perspectivá-la e a sonhá-la
de uma forma nova, construindo também o homem novo, digamos assim. Eu acho que sim, e como é evidente, quando nós pensamos neste momento, todos nós pensamos muito nos nossos públicos mais próximos, e como cativar esses públicos para o museu e voltar. E também eu penso que é muito importante essa questão do cativar para que as pessoas gostem, e eu acho e que sem conhecer também não podem gostar. E como nós conseguimos, é curioso porque às vezes nós vemos que as crianças vêm ao museu e os pais nunca vieram. É por isso que quando eu tenho uma ação, por exemplo, de catequese, e eu costumo fazer muitas vezes ações específicas para os grupos de catequese, eu digo sempre às paróquias, tragam os meninos, mas tragam os pais com eles, porque não é preciso virem noutro tipo de transporte, os pais vêm, os pais assistem também, e é das experiências mais gratificantes, e ouvir depois os pais a dizer o que eu aprendi, ou como isto é diferente do que eu pensava, porque realmente, se calhar, muitas vezes ou não há o hábito de frequentar o museu, ou muitas vezes se calhar frequentou-se e depois perdeu-se esse hábito e não se conhece aquilo que existe até na proximidade. E a nossa grande aposta é essa, por isso uma das propostas, uma das culturais que nós vamos aqui, até porque nós trabalhamos muito em parceria, não só neste caso com outras dioceses, como eu já referi, mas também com a própria autarquia, com a própria Misericórdia, uma vez que a Igreja da Misericórdia fica em frente à Catedral, são duas igrejas que estão fachada com fachada e que têm o seu próprio museu. E para além de termos o nosso bilhete conjunto, os dois museus, é frequente nós fazermos exposições temporárias no próprio Museu da Misericórdia, que eles têm um espaço para essas exposições temporárias. E criámos um passaporte dos museus da cidade. Foi uma iniciativa que nós colaboramos com a Câmara nessa perspectiva, em que a Câmara então é que foi quem acabou por lançar o passaporte, e que nós vamos agora tentar promover. E o passaporte passa pelos 7 museus municipais, que são museus de teores muito diferentes, que vão desde o quartzo ao Museu do Linho, a outros museus que são coleção, por exemplo, que eram fruto de uma casa-museu que é do fundador até do Museu Grão Vasco, e depois temos o museu mais etnográfico, e depois temos então nesse passaporte aparece o Museu Nacional Grão Vasco, aparece o Museu da Catedral e o Museu da Misericórdia. E portanto o desafio que eu vou tentar, e que vamos tentar agora um pouco chamar, aproveitar esse passaporte, é que as comunidades do território venham fazer e preencher esse passaporte e percorrer este universo dos museus, no sentido de realmente criarmos aqui uma diversidade. É importante criarmos esta diversidade de públicos e mostrar que realmente, até porque o caso do Museu da Catedral, nós temos, para além da componente da exposição, é um espaço que permite ver toda a cidade de Viseu na sua envolvência, em 2 dos locais, quer uma varanda, quer no Passeio dos Cones, não só a componente urbana, como toda a envolvente da própria cidade, o que é extremamente interessante, e apostar também nessa possibilidade de olharmos em redor e ver a própria beleza daquilo que é a nossa cidade. É importante também, porque eu acho que muitas vezes se tem perdido esta ligação, esta identidade, e que se calhar eu penso que estas ocorrências desta pandemia e outras que nos poderemos deparar, também podem ser formas de nós pensarmos de uma forma diferente, não é? E irmos aqui capitalizar aquilo que traz o mal, transformar-se em bom, não é? Como é evidente, a pandemia nunca é bom, não traz nada de bom nesse aspecto, mas olharmos de forma diferente para tudo isto e irmos captar novos públicos, porque é muito importante para nós museus, e precisamos destes novos públicos. Isto o Dr. Martinho falou na vertente financeira, e como é evidente, nós estamos a falar de museus que vivem dos seus, daquilo que são as receitas de bilheteira e da venda de algum merchandising, e que é muito importante termos realmente essas receitas para que sejam sustentáveis, porque não há recursos disponíveis para
estas áreas é cada vez mais difícil, até porque no caso da Igreja, como é evidente agora, debate-se com problemas sociais muito significativos e que são prioridade. E, portanto, para nós é também, e isto temos que ser diretos ao reconhecê-lo, muito importante a componente financeira. Doutor Martinho, convidava-o a acicatar-nos a curiosidade para podermos, quando viajarmos até ao Funchal, podermos conhecer o Museu de Arte Sacra do Funchal, precisamente. É um museu que vale realmente a pena, é um ex-libris dos Museus da Madeira. É um museu tutelado pela Diocese do Funchal, é um dos mais antigos museus da Madeira, embora a constituição dos museus madeirenses não seja assim tão antiga, remonta à primeira metade do século passado. Portanto, o Museu da Arte Sacra do Funchal abriu em 1955, a 1 de junho, mas resultou de um longo processo prévio de estudo, de entusiasmo, por exemplo, de um grande estudioso da pintura primitiva portuguesa, que foi o Caiola Zagalo, que veio trabalhar para a Madeira cumprindo outras funções, mas que paralelamente a essas funções fez uma investigação pioneira, onde fez um levantamento rigoroso de toda a pintura, neste caso flamenga, que existia nas várias igrejas da Madeira, e tentou convencer as entidades regionais a recuperar este imenso património, valiosíssimo património, e depois de restaurado, dar-lhe a dignidade de exposição num espaço próprio criado para tal. Portanto, ainda foi um longo processo, portanto, desde este estudo começou, enfim, da década de 30, as pinturas foram serem estudadas e restauradas em Lisboa, etc. E, na verdade, só em 55 é que o Museu da Arte Sacra do Funchal abre, instalado num antigo Paço Episcopal, o Palácio Episcopal do Funchal, que tinha deixado de cumprir as suas funções em 1910, com a implantação da República. Portanto, o edifício foi adaptado a museu, fins da década de 40, e, portanto, já em 50, e, portanto, recebeu esta coleção, que depois foi enriquecida gradualmente com outras peças de arte portuguesa e nas mais diversas expressões artísticas, na orivesaria, os paramentos, testas, mobiliário, etc., e constituindo hoje uma coleção dividida entre arte portuguesa, que vai dos fins do século XV até ao século XIX, e o ex-libris do museu, a coleção mais importante, pelo menos aquela que tornou mais famosa esta instituição e que também está no cerne da fundação deste próprio museu, que é a coleção de arte flamenga. Portanto, pinturas, esculturas e até orivesaria que vieram para a Ilha da Madeira entre os finais do século XV e a primeira metade do século XVI, fruto das trocas comerciais do açúcar entre a Madeira e a região da Flandres, e que testemunham, de facto, o gosto, o poder económico e as encomendas, os comitentes, de então, destas gerações de madeirenses dos primórdios, do povoamento, e também mostram o que de melhor se fazia em termos de arte flamenga daquelas paragens e que hoje está conservado no Museu da Arte Sacra do Funchal. É um museu que está situado numa zona privilegiada da cidade e que com ela estabelece uma relação de abertura, que não é só física, geográfica, é também operacional, na medida em que o museu se constitui como instituição que abre-se ao diálogo, às partilhas, com outras temáticas, criando exposições alargadas, que não só se centram na questão da arte sagrada, mas que integram outras perspectivas, como o urbanismo, como a natureza, como o contemporâneo nas suas mais diversas expressões do pensamento e da criatividade. Esta é, no fundo, a
definição do Museu de Arte Sacra do Funchal, um museu que de facto tem 5 séculos de arte, que é simultaneamente expressão da catequese, do culto, da cultura eclesial, insular, regional madeirense, mas é também portanto, uma coleção de arte profundamente enraizada na história da Ilha da Madeira, dando a conhecer os principais ciclos económicos, são testemunhos muito importantes para se conhecer outras gerações de madeirenses, as suas crenças, hábitos e, enfim, e vontade de, através da arte, terem contribuído para o enriquecimento cultural e deixarem uma marca ligada ao tempo em que viveram. Muito bem. Quem vai a Viseu, doutora Fátima Eusébio, também não pode deixar de visitar o Museu Tesouro da Catedral. O que é que podemos encontrar e que convite é que deve ser feito para não deixarmos de visitar este espaço? Mas é um museu, como é evidente, diferente do Museu Diocesano, não é? Porque este é um museu que está intimamente ligado à Catedral e, portanto, toda a sua coleção que está neste museu é uma coleção composta por objetos, por peças que são pertença da Catedral e que são, portanto, fruto realmente da existência deste edifício, que é um edifício que remonta já desde o século XII até à atualidade. E por isso foram peças que fizeram parte das celebrações, do culto, das devoções daqueles que tiveram sempre os vários agentes associados a esta catedral e aos fiéis da catedral, mas sobretudo àquilo que foram os agentes, o cabido, os bispos, que são os principais intervenientes no que se refere a este edifício. E quando falamos o tesouro, foram as peças que foram entregues à Diocese, depois de separadas daquilo que foram as peças que ficaram no Museu de Grão Vasco. Isto porque depois da implantação da República, houve um período em que, depois da criação do museu, na altura não era o Grão Vasco, era o Museu Regional de Arte, quando foi criado, os dois espaços foram unidos. Portanto, fazia-se a visita ao Museu Grão Vasco e ao da Catedral, havia uma porta que unia os dois espaços. E só na década de 30 é que então houve a separação destes dois espaços e só ficou para a Catedral, só ficaram as peças que eram peças ainda utilizadas no culto. E este tesouro resulta, por isso nós quando fazemos a visita ao Museu Grão Vasco, parte da coleção do Museu Grão Vasco são peças que eram provenientes da Catedral, aliás, as pinturas do Grão Vasco, todas elas foram pertenças, na sua maioria foram pertença da Catedral, dos altares da Catedral. Quando nós organizámos este espaço em 2016, foi quando a narrativa expositiva que ele apresenta atualmente resulta dessa intervenção de 2016, nós criámos realmente alguns núcleos de peças com títulos que introduzissem logo o visitante naquilo que era a explicação, do fundo, a percepção do que estava ali exposto. E quando subimos a escada, o museu ocupa o segundo piso da catedral, portanto são espaços como o coro alto, onde é possível visualizar toda a igreja, com a sua abóbada manuelina, são as salas junto ao claustro e que são a antiga sala do cabido, portanto são espaços também que do ponto de vista arquitetónico nos remetem para a arquitetura, quer para a arquitetura do fim do período medieval, permite ver o claustro renascentista a partir de cima, mas depois o claustro superior do século XVIII, portanto uma arquitetura também de diferentes períodos que é possível realmente apreciar aqui de uma forma bastante próxima. E depois em termos de núcleos, quando subimos a escada, o primeiro núcleo intitula-se O Amor Não Se Explica, e O Amor Não Se Explica é com o tema do Calvário, que é apresentado. Subimos a escada e vamos ter um espaço intitulado O Sim de Maria, e é um espaço exclusivamente dedicado à imaginária de Mariana,
e é importante também esta ligação, porque a Catedral é a Catedral de Santa Maria, portanto, e mantém essa invocação mariana. O coro alto, onde ainda se mantém o cadeiral do século XVI e a estante de couro, o atril também de origem flamenga, há toda uma série de peças associadas ao coro, os livros de coro, e por isso o título é Louvar a Deus com a Música. E uma outra parte do coro alto com peças da Semana Santa, portanto, nós criámos mesmo núcleos que nos permitam introduzir, portanto, o visitante naquilo que são grandes temáticas e que permitam uma leitura imediata das peças. A Sala do Cabido, que tem o mobiliário de reunião do Cabido, já não é utilizado atualmente pelo Cabido com esse objetivo, é um espaço totalmente revestido de painéis de azulejos e com sanefas de talha, e depois tem o mobiliário de reunião do Cabido de um lado, e do outro lado tem as peças com as insígnias episcopais, o báculo, as mitras, os anéis, cruzes, peitorais. A Sala do Cabido, o título é Serviço e Missão, para, no fundo, pensarmos o Cabido e o Bispo como estando ao serviço de toda uma diocese na sua missão nas várias vertentes. Depois segue-se uma sala que é Testemunhar e Dar a Vida, e aqui o testemunhar e dar a vida tanto está centralizado na figura de Cristo, com o presépio, nós temos um presépio que não é de Machado de Castro, mas de um dos seus discípulos, como está representado com os mártires, com vários santos, homens e mulheres de várias épocas e que testemunharam e deram a vida. Aqui nós temos algumas peças que são as mais conhecidas do tesouro da Catedral, como sejam os cofres de Limoges, que também vão para a exposição de Soares dos Reis. O Dr. Martinho falou no empréstimo de peças, há ali um conjunto de peças que constantemente estão a sair do museu para empréstimos, e estes cofres, que são bastante conhecidos a nível da história da arte portuguesa, são os cofres relicários que fazem parte desta sala, e depois terminamos numa sala que se intitula A Celebrar o Amor de Deus, e então temos as peças da celebração. Peças portanto, desde as peças como os estoribos, as navetas, custódia, etc. Um evangeliário do século XII, com encadernação de prata, que também está, de vez em quando já vai para a exposição, e é interessante que a saída deste espaço, deste museu, nós conseguimos compilar toda uma série de fotografias antigas, de como eram algumas partes da catedral nos finais do século XIX e nos inícios do século XX, mas na parte mais relacionada com o próprio museu, e é interessante, portanto, visualizar a preto e branco aquelas imagens, que dá uma visão realmente ao público desse espaço. E a visita termina sempre no Passeio dos Cónegos, que é um passadiço que vai unir a um edifício que nós esperamos que venha a entrar em obras, a Catedral vai entrar em obras, se tudo correr bem, nos finais deste ano, inícios do ano que vem, e esse edifício vai ser requalificado para ser a sala de exposições temporárias do museu, e que para nós é muito importante porque, embora eu tenha no Coro Alto uma exposição temporária, não disponho do espaço necessário para uma boa exposição temporária, então tenho que sempre recorrer a outros espaços de outras entidades para a realização dessas iniciativas. E realmente é um espaço que eu acho que, no diálogo entre aquilo que são a componente expositiva, a componente de arquitetura, aquilo que permite ver na envolvente da cidade, é um espaço que merece uma visita, quer sejam dos portugueses, de quem nos visita de fora, mas também das comunidades locais, que eu acho que é muito importante neste momento nós contarmos que as comunidades locais da região também nos venham visitar. Muitas vezes vamos visitar o que está lá fora e não visitamos o que está em nosso redor. Não sei se isto acontece também na Madeira, mas nós aqui acontece muito frequentemente. Obrigada, doutora Fátima, também por sugerir e indicar e afirmar de uma forma tão veemente que a cultura, concretamente a cultura na Diocese de Viseu, e aquilo que o Museu Tesouro da Diocese apresenta, é também um contributo forte para retomarmos a nossa vida que chamamos normal, mas que estamos muito desejosos de a abraçar novamente. Agradeço muito também ao Dr. Martinho Mendes, diretor pedagógico, responsável artístico pelo Museu de Arte Sacra do Funchal,
por ter também sugerido este espaço a visitar quando nos deslocarmos à Diocese do Funchal também, concretamente eu que estou em Lisboa e a doutora Fátima que está em Viseu, mas todos aqueles que acompanham esta nossa conversa o possam fazer. Resta-me agradecer muito a vossa disponibilidade de poderem estar à conversa, refletir sobre a importância que a cultura tem também nesta altura, como desconfinamento e também do seu contributo para aquilo que é o património do povo português. Muitíssimo obrigada a ambos, muito sucesso na continuação do vosso trabalho.